Olá, quinto ano! Vamos trabalhar com arte. Eu sou a professora Hilda e nós vamos trabalhar com muitas formas de arte, inclusive uma arte que é conhecida como arte para corajosos. Poxa vida, vamos nos perguntar por que nós precisamos pensar que a arte pode ser ou precisa ser para corajosos. Então vamos lá! Vamos conhecer um pouquinho do que nos diz especialmente essa imagem. Certo? O que nós temos aqui? Nós temos uma imagem muito interessante de um artista chamado Arcimboldo, Giuseppe Arcimboldo. Ele pintou exatamente 4 figuras, ou as 4 estações do ano. A primeira estação, então, seria, no caso, o verão. Ele pintou de uma forma magnífica. Aí vocês podem pesquisar outras formas, só que o outono ele pintou com as frutas na cabeça, no tronco da árvore. O inverno ele colocou os galhos secos, quebrados, sem folhas, poucas folhas. E então ele representou por meio de um tronco de árvore e dos seus adereços, no caso, toda a ideia que é transmitida pela estação do ano. Então, na primavera, geralmente flores, ramos verdes, no outono as frutas, os legumes, no verão também aquela liberdade, aquela profusão de verde, e no inverno, vejam a secura do inverno. E aqui, esse tronco, vocês podem observar, ele tem o formato do quê, exatamente? Num primeiro momento, quando a gente olha, é um tronco, certo? Só que depois, quando a gente vai admirando com mais cuidado, quando a gente se afasta da obra um pouquinho para poder enxergar, a gente consegue perceber que esse tronco, ele tem um formato de uma cabeça humana. Então, aqui nós vemos neste oco a orelha, aqui nós vemos a boca, é inclusive um fungo, a boca. Aqui nós vemos um nariz pontudo, como se fosse um galinho quebrado, certo? E os olhos espremidos assim. Então observem que inclusive a barba, o que seria a barba desse sujeito, ela é feita de galinhos e pequenas raízes saindo por ali. É de fato uma arte bastante intrigante, certo? Então, o que viria a ser uma arte intrigante? Por que uma arte seria intrigante? Vamos pesquisar e vamos conversar ao longo dessa aula sobre isso. Muito bem. Que elementos você identifica nessa pintura, né? O que você sente ao observar essa imagem? Vejam, olhem de novo. Ela é uma arte estranha, intrigante, assustadora. Qual seria a característica dessa obra do Arcimboldo? Como é que nós poderíamos classificar essa arte? Aí faz a seguinte pergunta: se você tivesse que fazer um retrato semelhante ao de Arcimboldo, quais elementos você utilizaria? Então vamos pensar o que nós poderíamos pôr. Ele define esse quadro como inverno. Então vamos pensar como que nós faríamos outra arte, outra representação do inverno nessa cabeça, nesse tronco. O que mais nós poderíamos usar para representar? Então esse é um pintor, gente, muito interessante. Ele é um pintor renascentista, inclusive. Tá? Ele pintou essa tela em 1573. Nessa época, com o renascimento das artes, muitas coisas aconteceram, mas muitas mesmo. E é um período da arte muito abundante, porque se antes tinha a Idade Média, que eles não podiam praticamente representar pessoas, o renascimento artístico, ele trouxe a capacidade dos seres humanos de se reinventarem e pintarem realmente aquilo que eles tinham como expressão. Ou seja, de que maneira o indivíduo se expressa, diz o que pensa e diz o que sente. Quando a gente fala da palavra intrigante, nós estamos falando de algo que nos questiona, algo que nos pergunta, algo que pede para que a gente tome uma posição e diga exatamente como a gente está vendo essa situação. Então lembra
Nós já conversamos em outras oportunidades, ou vocês já tiveram esse conteúdo em outras oportunidades, existe uma representação figurativa aqui. Essa representação figurativa, a pergunta que a professora vai fazer é bem séria. Ela corresponde à realidade ou não? Basta que a gente observe muito bem, certo? Isso é uma criação do Arcimboldo, tá? Então vamos lá escrever. Isso é o que a gente chama de bizarro. Então a palavra bizarro, ela é uma palavra que fala de coisas estranhas, coisas que não são do nosso dia a dia, coisas que não são comuns na nossa vida. Então, o que é estranho, o que é esquisito, ele geralmente passa a ser chamado de bizarro. Então, por que criar uma arte que seja bizarra? Qual é a intenção do artista criar uma arte que seja bizarra? Então, veja só. A gente se pergunta, será que não era melhor na arte a gente pegar, só olhar coisa linda, coisa bonita, coisa sorrindo, enfim. O que o pintor desejava nesse momento era justamente criar ou perguntar para quem via a sua obra de arte o que essa pessoa estava achando, como que essa arte mexia com ela ou não. Então nós vamos fazer uma tarefa bem legal. Tá? Nós vamos ver assim, em uma folha à parte, vocês vão colocar a mão na massa. Faça um desenho ilustrando uma situação em que você se sentiu emocionado, tremendo de alegria ou de medo por algo que estava prestes a acontecer. Vocês sabem que a emoção não se trata sempre de emoções alegres. Às vezes nós temos emoções que são tristes. Então a pergunta que não quer calar aqui é assim: você está emocionado porque você está alegre? Porque você está triste? Você recebeu uma surpresa? Você está feliz? Você está com expectativa, algum sentimento de que você está esperando? Ou às vezes você tem medo? Como é que você reage às formas ou às obras de arte? Como é que você reage às expressões artísticas que a gente vive no dia a dia, tá? Então, o que seria bizarro? Bizarro é aquilo que é estranho, grotesco ou incomum. É algo que incomoda porque é diferente. O termo também é usado para se referir a algo grandioso, algo espetaculoso, né? E nobre, elegante, que causa espanto pela sua originalidade. Eu acho que a característica mais importante da obra do Arcimboldo é causar espanto pela originalidade. Naquela época em que o Arcimboldo pintou, era justamente a época de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, outros pintores que tinham figuras e expressões muito claras, definidas e que não causavam estranheza para as pessoas, certo? Aí vem o Arcimboldo, na mesma época, e ele vai colocar na sua obra algo que nos causa estranheza. Vejam, ele não representou o homem como sempre, ou seja, ele não representou o ser humano da forma como o ser humano é. Ele representou o ser humano como uma árvore, como se o ser humano estivesse vestido de tronco de árvore e que as suas partes comuns, como nariz, boca, orelha, olhos e cabelo, como se isso representasse uma pessoa. Então ele usou a imagem da árvore, da natureza, das folhas, enfim, para criar algo estranho, diferente, que causa espanto, nos faz perguntar e a gente fica intrigado com isso. Essa é uma ideia de arte bizarra. Então, por que será que o Arcimboldo tinha o desejo de pintar uma arte bizarra, né? O que é bizarro no nosso dia a dia, pessoal? Bizarro e medo fazem parte do nosso dia a dia. A gente vive com essas situações de bizarrice e medo
sempre no nosso dia a dia. Então, naquela época, como todo mundo já estava meio cansado de pintar sempre as mesmas figuras, por exemplo, sempre uma figura bem certinha, rosto, olhos, orelha, cabelo, ou então um véu, como era o típico do Da Vinci pintar as mulheres assim dessa forma, o que ele fez? Ele fez algo à sua maneira, do seu jeito, ele resolveu expressar-se da sua maneira. Então, como diz no nosso texto, na verdade, como ele era italiano, na verdade ele escreveu a sua maneira, tá? Então, o que é maneira? Ele resolveu pintar do seu jeito. Resolveu pintar à sua maneira. E essa forma de pintura, que não obedecia a uma forma clássica, como Da Vinci, Rafael e Michelangelo, isso aqui ficou chamado como um movimento artístico com o nome de maneirismo. Ou seja, ele resolveu fazer a sua moda, a arte, naquela época. Então, outros pintores também ficaram muito conhecidos por esse movimento artístico chamado maneirismo, e em diversos países da Europa ficou muito conhecido, sobretudo na Espanha, enfim, todos os países da Europa, mas a Espanha a gente conhece muito bem. Aí vamos ver, por exemplo, todo mundo diz El Greco, né? El Greco, a gente diz que é italiano, mas não é. Os italianos chamavam o El Greco de grego, mas ele não era grego, é espanhol. Então vamos lá, vamos entender o que quer dizer isso, tá? Então eles pintavam à sua maneira, de uma forma diferente. Por exemplo, Tintoretto, um italiano, ele foi uma grande inspiração para Domênicos Theotokopoulos. É um grego, né? Então, esse chamado del Greco, que viveu na Espanha muitos anos e por isso ele foi para a Itália e era conhecido como El Greco, certo? Então, vamos para frente, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho mais o que vem a ser ali a perguntinha para a gente saber mais, tá? Tal como Tintoretto e El Greco, Giuseppe Arcimboldo, de 1527 a 1593, pertencia ao maneirismo. Arcimboldo compôs obras completamente inovadoras para a época, utilizando pinturas de vegetais e flores para compor as formas antropomorfas. O que é uma forma antropomorfa? Ele usava frutos e flores para compor uma forma com formato de homem, de ser humano. Isso é que é antropomorfo, tá? Então, antropomorfia é a representação da figura humana por meio de frutas, verduras, enfim, tudo que ele achava na natureza, da mesma forma que vocês viram o primeiro quadro que foi mostrado lá, que é a obra do Arcimboldo. O que vocês vão fazer? Fica então a pesquisa para a gente conhecer as outras 4 obras. Essa obra é O Inverno. Vocês podem procurar na internet, em outros sites de pesquisa, o verão, o outono e a primavera. Fica o meu recado de hoje e até a nossa próxima aula.